Nós vamos... Cara, eu posso fazer uma partilha aqui? Sim, posso? Vocês se importam, não, né? Falar um pouquinho, que a partilha nessa deu diminuída e, assim, quando eu faço a reunião terapêutica, obviamente que eu cito bastante exemplo do que eu passei, mas eu não fico falando de mim, fico falando, né, da própria recuperação, mas a partilha eu tenho o direito de falar sobre mim, né? E quando tem reunião de sentimento, os terapeutas quase não partilham. E eu senti a necessidade, então, agora de partilhar. Mas a gente vai falar sobre recuperação, vocês vão ver que vai ser tudo igual, não vai mudar nada. Esse final de semana eu fui viajar, né? Foi aniversário do meu filho e tal, no dia 2 de junho, e eu deixei para ir no dia 16, foi no dia 8 de junho, eu deixei para ir no dia 16, estar lá, para a gente ir no jogo do Flamengo e Atlético Paranaense, que seria em Curitiba, bem próximo da casa dele. E o negócio, ele já começou sendo frustrado, porque na hora que entrei na internet para comprar o ingresso, liberaram só 1.500 ingressos do Flamengo e eu fiquei de fora. E é o sonho do meu filho ir num estádio de futebol e ver o Flamengo jogar. E eu queria realizar esse sonho porque há um tempo atrás eu não tinha condições de realizar nem um simples desejo dele de bater bola ou brincar de qualquer coisa, porque na verdade, eu estava nas drogas, né? Então, agora limpo, né? A gente busca fazer aquilo que a gente quer e aquilo que a gente sempre sonhou e aquilo que a doença sempre impediu a gente de fazer, porque teve alguém que falou, a gente perde o amor, a gente continua amando o filho, mas a gente não tem como expressar esse amor. Porque a gente não consegue amar a nós mesmos, expressar esse amor a nós, de ver a gente naquela condição e a gente pedir ajuda. Então fica difícil nesse momento de amar aqueles que a gente ama. Então é na recuperação que a gente vai começar a fazer essas expressões, ter essas expressões de amor, daquele amor que sempre esteve presente no nosso coração, mas que certa época da nossa vida a gente não pôde expressar, e comigo não foi diferente. E daí eu não consegui, frustração, mas tudo bem, vamos lá, vamos passar lá o sábado, o domingo e a segunda pela manhã com ele, né? Alugamos lá um hotel e cara, a gente foi, eu né, conversava com meu filho, dormi abraçado com ele, né? Falei com a minha esposa, nesse final de semana eu vou dormir agarradinho com ele, com muita saudade. Para os mais antigos aqui, o meu filho ele já morou comigo na clínica, então é uma relação de muita intimidade mesmo, de proximidade. E eu aproveitei esse momento e daí na segunda de manhã a gente foi num lugar que é a Jocum, alguns que já ouviram falar, alguns conhecem, que é Jovens com a Missão, que é uma organização que forma missionários, né? E eu sempre tive esse desejo de pregar o Evangelho. Há 7 anos atrás eu frequentei a Jocum. E aquele desejo daquilo que Deus me chamou para fazer, que era pregar o Evangelho, e não foi dando certo, e eu fui ficando uma pessoa muito frustrada. E daí ontem eu voltei nesse lugar, que eu frequentei durante muito tempo, né? E daí ontem eu voltei lá e tirei algumas fotos, e enquanto eu passava no lugar, cara, foi passando um fio na minha cabeça. Foi impressionante, porque um fio, fui jogado numa dimensão que eu vi muita coisa ali do meu passado, né? E juntou esses dias que eu estive com meu filho, né, em recuperação, e eu fiquei me perguntando, cara, por que tanto tempo? Por que eu demorei tanto tempo para aceitar essa condição? Por que eu não busquei ajuda antes, quando me foi oferecida? Por que eu tive que demorar muito tempo, muito tempo, para poder estar vivendo isso agora? Né? E daí eu fui jogado para a recuperação. E a questão é o seguinte, gente. A recuperação, ela machuca a gente. É por isso que a gente não aguenta. É por isso que a gente pede para ir embora. Embora não é daqui, não. Quem dera se o pedido de ir embora fosse daqui. Mas o pedido de ir embora é porque não suporta o sofrimento que a recuperação traz. Porque ela traz sofrimento. A recuperação, ela machuca. Porque foi dentro de uma clínica de reabilitação que eu comecei a voltar a pensar. Foi dentro, isso é recuperação. Foi a recuperação que teve que tocar lá na ferida do meu pai.
o que na época abriu uma compulsão muito forte em mim. A recuperação ela teve que voltar lá. Eu tive que voltar lá, sepultando meu pai, o câncer comendo ele. Eu não consegui ficar limpo, porque quanto mais eu via o câncer comendo meu pai, mais droga eu usava. E a recuperação, ela me levou naquele lugar, quando eu entrei em recuperação em 2020. E ela teve que me lembrar, eu tive que reviver esse processo para eu poder ser curado. Da dependência química, não, mas ser curado dessa dor. E a recuperação, ela faz doer, cara. É por isso que muitas das vezes, a gente vai embora. Porque a recuperação, ela teve que me levar numa condição intelectual, de cognição, de saber o que eu estava fazendo com o meu filho enquanto eu usava droga. A recuperação, ela me faz lembrar e me faz passar pelo processo de novo do desleixo. A recuperação, ela me faz passar pelo abandono que eu fiz pela minha família. A recuperação, eu tive que passar na recuperação de ter consciência, de ter abandonado o meu filho, o isolamento, e a recuperação, ela me fez passar por tudo isso. E ela me dói pra caramba. E ontem, eu estava pensando sobre isso, passeando naquele lugar que há 7 anos atrás foi um lugar muito bom para mim. Nessa época até estava limpo. E dali foi de Deus o lugar? Não, mas o processo de reflexão, de passar um filme na minha mente e eu me fazer essa pergunta: por que 16 anos tiveram que passar? Porque enquanto moleque e menino eu não aguentaria passar por isso. A verdade é essa. Por esse choque de realidade que a gente tem que ter, eu não passaria. Eu não tinha maturidade para isso, para passar. E daí a gente vai, e tudo na vida é misericórdia de Deus. Eclesiastes 3, que há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de ajuntar e tempo de espalhar, tempo de prantear e tempo de dançar. Tudo na vida tem um tempo. E o meu tempo de recuperação, ele iniciou em 2020. Esse foi o meu tempo. E eu quero que esse momento em que vocês estejam aqui seja o tempo de vocês, de iniciar um processo diferente, porque recuperação por recuperação, parar de usar droga por parar de usar droga, eu já sabia há muito tempo. Eu já sabia há muito tempo que eu tinha que parar. Mas eu não tinha condições nenhuma, até porque quando as tentativas de parar de usar droga quando ficava sóbrio, a realidade dura, nua e cruel da vida tomava conta. E essa realidade dura e nua e crua machuca. E daí, para não viver isso, eu vivo no meu mundo da droga. Essa foi a doença, esse foi o auge da doença em mim. Né? Eu não era um cara de sair fazer merda na rua. O auge da doença em mim, ela foi para dentro de dores, muitas dores emocionais, mas de dores mesmo, de ser um processo insuportável. E daí eu vivia no efeito da droga. Tanto que quando o câncer ia machucando meu pai, mais droga eu usava, mais droga eu usava. Quanto mais dor, mais compulsão. Quanto mais dor, mais compulsão. Quanto mais a realidade era dura, nua e cruel, mais compulsão pela droga, mais obsessão por ela, mais anestesia, porque a minha vida, a realidade dela era insuportável para mim. Era insuportável. A minha vida era insuportável para mim. E eu não podia lidar com a minha vida, com a minha história, depois que eu conheci a droga. Então eu vivia na droga. A droga era tudo para mim, porque ela era a única coisa que conseguia me aliviar de um processo que terapeuta nenhum, remédio nenhum, psiquiatra nenhum, pastor nenhum ia conseguir tratar. E daí, 2020 foi o tempo de Eclesiastes 3 na minha vida. Então, hoje, né, e ontem eu fiquei me perguntando, e daí essa palavra veio, você não precisa lamentar, porque o tempo chegou. Você está em recuperação. E você só está aqui hoje nesse lugar. Eu só fui ontem visitar meu filho, passear com ele, né, brincar com ele, zoar ele, porque eu estou em recuperação. Então, e isso, cara, não tem preço. Então, muitas vezes a gente foge, eu volto a falar, não é fugir daqui,
dessa estrutura, desse portão azul. É fugir da recuperação. Porque a recuperação, ela machuca a gente. Porque ela vai ter que levar a gente lá naquela situação de novo, para a gente ser curado. E a cura que eu falo não é referente à dependência química. A cura que eu falo é referente aos sentimentos, às emoções, é a alma. Porque eu tive que me perdoar de ter sepultado o meu pai, dele ter ido embora, dele ter lutado por mim a vida inteira. Isso machuca, porque o meu pai foi embora sem me ver limpo. Não tem como mais voltar atrás. Ele foi embora e ele me viu na droga. Ele sabia só de olhar. Não volto mais lá, irmão. Mas eu volto no sentido de voltar lá e só me resta uma coisa em relação àquilo que eu não posso alcançar, aquilo que eu não posso consertar. Me perdoar. E se eu não me perdoasse, eu estaria na droga até hoje. Se eu não me perdoasse em relação ao meu pai, eu estaria na droga até hoje. A verdade é essa. Porque a droga, ela está ligada à minha vida a um processo de dor. Porque eu usava a droga como prazer e como anestesia, porque prazer nenhum eu tinha na vida. Porque eu olhava para a minha vida e não conseguia ver prazer nenhum. O único prazer que eu tinha era o da cocaína e o do crack. A única dopamina que corria dentro do meu organismo era a da droga. Por isso a compulsão e a obsessão por ela. E o único processo de viver sem aquela dor era o processo de anestesia que a droga me trazia. Então, se eu não tivesse, se a recuperação ela me fere, porque a recuperação ela me leva em lugares que eu não queria ir. E eu não queria voltar. Eu queria que isso ficasse guardado dentro de uma caixinha e que nunca mais ninguém tocasse nesse assunto para eu ter que relembrar que ele foi sem que eu estivesse limpo. Mas é a verdade da vida, entende? É a verdade, eu não consigo fugir da verdade. Eu posso tentar esconder de mim, eu posso fingir que não aconteceu, eu posso ter uma obsessão por qualquer outra coisa para esse negócio ser esquecido, mas ele está lá, ó, latente dentro da gente, vindo para fora com um monte de sentimentos, vindo para fora com um monte de sintomas que a gente não vai entender, mas é a dor da alma. E daí a recuperação ela me feriu quando ela teve que fazer eu olhar para o meu filho, que naquela época, apenas com 8 anos, a recuperação ela teve que me levar nas mentiras contadas para minha mãe, a recuperação ela teve que me levar nos momentos em que meu pai tentava me ajudar e eu negligenciei a ajuda dele. A recuperação ela fere e ela machuca. Mas acho que foi Santo Agostinho falou, e eu vi essa frase ontem, eu falei, meu Deus, como que as coisas acontecem no tempo certo, no dia certo. Olhando para os céus, ele falou, a tua palavra me feriste, e eu a amei. Isso é verdade. A recuperação, ela me feriu, a recuperação, ela me machucou, mas eu amei ela. Portanto, foi amar a recuperação que me deu nesse final de semana. E, obviamente, não é uma pergunta muito besta que eu fiz para ele, se ele me amava ou se ele estava gostando desse momento que a gente estava passando. E ele falou assim, é o melhor dia da minha vida. Porra. Então, assim, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A recuperação, ela machuca. Mas se a gente não amar ela, a gente não consegue. A gente não vai conseguir. A gente vai viver no auto-engano. A gente acha que a recuperação é só ir para o portão do lado de fora. A gente acha que a recuperação é só a gente falar assim, eu vou mudar de hábitos de pessoas, de lugares. A gente acha que a recuperação é só entender isso. Não é. Recuperação da dependência química, recuperação para o nosso contexto, para todo mundo que está aqui. Só há uma possibilidade. É a mudança de consciência e a cura interior. Porque a doença em si não tem cura, mas a minha vida tem tudo a ver com a doença. Então, tem gente que não quer sentir dor, e isso é normal do ser humano. A psicologia fala, a psicanálise fala do recalcamento, que é um processo um mecanismo de defesa do cérebro automático,
Tem gente aqui que possa ter passado um trauma na infância e nem saber disso, porque tamanha era insuportável conviver que o cérebro vai lá e bota no inconsciente. Só que vem para fora através de sintomas. Então, a gente só vai poder caminhar bem depois da gente ser curado. E quando que começa e termina o caminho da cura? Ele só começa, ele não termina. Para mim, começou em 2020 e não vai acabar jamais. Porque eu preciso, como homem de dores ainda, eu preciso ir sendo curado de muitas dores que aconteceram e de dores que virão. E eu percebi isso, eu percebo que a gente não se trata, eu percebo que a gente muitas das vezes é ignorante, eu percebo que a gente é arrogante, eu percebo que a gente passa a mão na nossa própria cara, eu percebo que a gente acha que isso daqui não é pra gente, eu percebo que a gente acha que não tinha que estar aqui, porque a gente não quer viver a realidade. Porque viver a realidade é ir lá na tua mãe e pedir perdão para ela. É ir lá no teu pai, que você mora dentro da mesma casa, mas vocês não têm um bom diálogo, e assumir a sua responsabilidade. Que a recuperação ela vai trazer esse momento de dor, de confronto, e que ela vai me fazer ir a outras pessoas para fazer reparações. Recuperação é sobre isso, cara. E eu olhei para minha família. E aí eu olhei para minha família que eu tenho hoje. Eu, minha esposa, que é a Ana Cláudia, o nosso filho Arthur e o nosso filho mais velho Guilherme. E eu falei, cara, minha família ela é linda demais para eu simplesmente um dia decidir fumar uma pedra e abandonar tudo isso. Porque eu sei, quando eu falo que a minha família é linda, é a maneira como a gente se envolve, a gente se relaciona, tá? Não bonita de ser bonito, que eu sei que eu não sou bonito, mas é uma família linda da maneira como a gente melhorzinho do que aquela época. O John Tadeu ficou internado comigo lá na minha primeira internação. E daí eu vejo o quanto que minha família é linda, e eu falo que isso foi pela recuperação que me feriu, e eu comecei a amar ela, porque ela me feriu de uma maneira tão profunda que o ferir dela foi nada mais, nada menos tirar de dentro e jogar para fora uma realidade que eu não conseguiria nunca na minha vida, e que tem pessoas que ainda não fizeram isso, e que tem pessoas que, se não fizer isso, vão para fora e vão usar droga, porque a droga não tem nada mais a ver com ela mesma. A droga agora tem tudo a ver comigo, somente comigo. Se eu me tratar, eu consigo ficar limpo, mas eu consigo viver em sociedade sem usar droga. É possível. A recuperação ela é possível, seja qual tenha sido o estágio que você alcançou. Voltar a ser uma pessoa cheia de dores, com as dificuldades das abstinências, com as dificuldades das emoções à flor da pele. E é uma rede de apoio, exatamente. É uma rede de apoio, porque sozinho eu não consigo e nunca vou conseguir. Então, esse final de semana foi um dia muito especial, né? Sempre será especial quando eu estiver com a minha família toda reunida, mas foi um dia muito especial, que ao voltar num lugar que teve significado para mim, um filme passou na minha cabeça. E hoje eu tive a gente pode chamar de insight que fala, né? Quando a gente tem um estalo, que assim, eu sempre soube que a família que eu tenho é fruto da recuperação, mas até então eu estava anexando isso a um processo de força minha, de merecimento meu, porque superei, quebrei ciclos, e eu estava falando, olha o que eu conquistei, e dali deu um estalo na minha cabeça. A minha família, meu irmão, não é porque eu mereço, não. A minha família é porque Deus foi misericordioso comigo. Porque eu já acabei com uma. Eu não merecia a confiança de Deus, porque o matrimônio, o homem e a mulher, foi a primeira coisa que Deus instituiu. A primeira instituição não é a igreja. Eu acho que a igreja não é nenhuma coisa que foi instituída por Deus, mas pelos homens.
o que eu vi a Bíblia de lê-la, Deus instituiu foi o casamento. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e se tornarão ambos uma só carne. E para eles ele pediu para que eles procriassem e enchessem a terra. Então o casamento ele é uma instituição criada e dada por Deus e eu não mereci. E hoje eu tenho uma família linda e maravilhosa. E isso é fruto de misericórdia e da recuperação, que também para mim é uma misericórdia de Deus para a minha vida, porque eu sou uma pessoa muito problemática e difícil. Eu nunca teria ido até a recuperação. Como João escreveu a sua carta, não foi nós que o amamos. Foi ele que nos amou primeiro. Isso é verdade. Não fui eu que escolhi a recuperação. De um modo, ainda que foi eu que pedi ajuda, mas de um modo ela chegou até mim. Muito provavelmente pelo convencimento de um processo espiritual, de no momento mais difícil da minha vida pedir ajuda. E eu sei que não foi eu que pedi ajuda. Então, de uma certa forma, ela chega até a gente. Não foi nós que chegamos até ela, principalmente os involuntários. Não foi nós que chegamos até ela, foi ela que chegou até a gente. Ela chegou para ferir, para causar divisão. Não vim trazer paz, é o que Jesus falou. Vim trazer divisão entre o filho e o pai. É isso que está acontecendo com a gente agora. Essa divisão de reviver dores que eu tenho com o meu pai, que eu tenho com a minha mãe, que eu tenho com o meu filho, que eu tenho comigo, de ter que me perdoar, de ter que perdoar pai, de ter que perdoar a mãe, de ter que perdoar a mulher, de ter que ter a humildade de ter que pedir perdão. E isso machuca, e é muito melhor ir embora. É muito melhor ir embora e continuar a vida, porque eu estou ali num processo de prazer gostoso, que é muito gostoso, de uma anestesia. Essa realidade vai ficando esquecida por mim, mas a minha vida ela continua a mesma sempre. É um ciclo. É um ciclo. E a gente precisa sair do ciclo. E para a gente sair do ciclo, a gente tem que viver a dor que a recuperação ela vai trazer. Portanto, Santo Agostinho falou, a sua palavra, ela me machucou, mas eu amei ela. Porque foi o fato dela me levar em lugares aqui dentro, para reviver esses momentos e ter que me perdoar. E eu me perdoei. Olha que legal. Então, eu ia falar algo sobre o Livro Azul, mas eu agradeço a todos por ouvir a minha partilha, né? Eu tinha necessidade de falar um pouco e falar. A partilha honesta é dor diminuída, mas na verdade eu não cheguei aqui com dor nenhuma. Eu só cheguei aqui emocionado, com a alegria da recuperação e por ter entendido o porquê que eu fugi dela durante muito tempo. E aí veio a resposta do porquê que eu fugi. Porque a recuperação ela me fere e ela me faz enxergar quem que eu realmente sou. E quem que eu realmente sou na doença não é legal. Porque eu usava a droga para não estar de cara a cara comigo mesmo, com as minhas dores. Eu tive que usar droga todos os dias da minha vida para não ter que estar cara a cara com a realidade da minha vida, mas a recuperação, ela arranca isso de dentro e coloca a gente assim, ó, é isso daqui, a sua dor é essa, o que você vai fazer com ela agora? Você vai usar droga? Vai lá e usa droga, mas ela está aqui, ó, para você enfrentar ela. E você vai chorar, e você vai ser moído, e você vai se odiar, você vai ter raiva de você, mas isso que vai fazer você sofrer vai ser algo durante o caminho que vai fazer você amar isso que fez você sofrer. A verdade da recuperação é essa. Mas hoje, olha que legal, para encerrar de verdade, eu olho para as fotografias do meu pai, e o único sentimento que existe dentro de mim, o único, é saudade. E eu faria de tudo para abraçar o meu pai, inclusive estar sentado no lugar de alguém que tem pai aqui. Eu preferia estar internado por 30, por 40, por 60 ou por 90. No lugar de qualquer um que está aqui. Mas se eu saísse dessa internação e eu tivesse o meu pai para abraçar, eu trocaria de lugar com qualquer um de vocês. Eu trocaria.